Agora vamos falar de um assunto importante que é saúde mental. Além dos problemas do dia a dia, com a pandemia do coronavírus, que já dura 1 ano e meio, outros problemas psicológicos surgiram ou se agravaram. Diante desse cenário, nossa reportagem conversou com o psicólogo Clenderson Xavier, que explicou a importância de manter a saúde mental em dia. Cuidar da casa, dos filhos e do trabalho corrido é uma rotina que cansa a cabeça. De acordo com a pesquisa realizada, 72% dos brasileiros que estão ativos estão com estresse. Por isso, a ajuda de um profissional é de suma importância. De acordo com esse psicólogo, o número de pessoas que buscam por ajuda para tentar minimizar o medo, a ansiedade e a depressão estão cada vez mais recorrentes. A OMS, na Organização Mundial de Saúde, ela considera que o Brasil seja um dos países aí mais ansiosos, né, na América Latina e também se enquadra aí no quadro de depressão também. Ou seja, a gente tem o Brasil classificado dos países da América Latina como o que tem maior índice de depressão e um dos países mais ansiosos, entre aspas, do mundo, né? O que acontece é que esse período de adversidade, essa questão da pandemia, o que ela vem fazendo durante esse período é justamente despertar alguns gatilhos para o desenvolvimento do adoecimento mental. Nesse sentido, que é a psicossomatização, ou seja, o reflexo dos sintomas no corpo. Então, aí, a gente tem aí esse sentimento de solidão. O que traz o sentimento de solidão? Desperta a ansiedade. Uma crise de ansiedade, por exemplo, é caracterizada com palpitações, né, taquicardia, muitas vezes suor excessivo, tremor e fora as outras psicossomatizações também que são causadas pelo estresse associado aí à ansiedade, que é às vezes aparecimento de manchas na pele. O profissional explica que a depressão e a ansiedade são coisas distintas, porém estão relacionadas ao transtorno de humor. O que acontece é que a depressão ela é caracterizada como uma doença, certo? A gente pode definir a depressão como uma doença, que os sintomas são esse tremor, essa tristeza, essa angústia profunda, certo? E na depressão nós temos alguns níveis: leve, moderada e depressão grave, ok? Nesse sentido, a depressão ela precisa ser tratada com medicamentos, através do acompanhamento psiquiátrico e junto com um psicólogo, para que faça o acompanhamento, o tratamento dessa doença. Lembrando que a depressão, ela, por ser doença, então ela tem cura, ok? Já a ansiedade não. A ansiedade ela também está associada aí ao nosso humor, à instabilidade do nosso humor, porém ela é um transtorno. Sendo que é um transtorno, não é caracterizado como uma doença. Mas eu costumo dizer que a ansiedade é um estado emocional natural, certo? Ou seja, ela faz parte do nosso dia a dia. A ansiedade ela é um processo, certo? Então a gente pode dizer que nós temos momentos de ansiedade e muitas vezes a ansiedade ela faz bem para nosso cotidiano, para nossa rotina, visto que é ela quem nos dá esse impulso, é ela quem nos dá essa capacidade para a gente poder definir se nós partimos, nós enfrentamos algumas situações ou se nós nos mobilizamos, se nós nos mantemos parados. Então a ansiedade, na medida certa, nesse sentido, ela faz com que a gente se movimente, faz com que a gente não permaneça no mesmo lugar. Com a pandemia, esperava-se pessoas mais empáticas, mas na realidade, as pessoas andam como uma bomba relógio. Mas qual seria a solução? Cria-se uma expectativa muito grande e generalizada em relação a isso. Só que o que a pandemia fez foi despertar o que havia dentro de cada indivíduo, seja a empatia ou a falta dela. Muitas vezes a falta de informação, o nervosismo, o que o estresse faz é justamente isso, tá? Trazer à tona esses sentimentos. Isso faz com que as pessoas tenham diferentes reações. E nesse sentido, de fato, algumas pessoas têm se demonstrado menos empáticas porque elas estão muito preocupadas com outros fatores ou consigo mesmas.
Tá? Então, quando nós falamos que a pandemia em si, ela tem despertado todo esse, ela tem alterado todo o emocional das pessoas, é justamente nesse sentido. A falta de informação faz com que as pessoas fiquem mais ansiosas. Cada doença possui seus sintomas específicos, alguns mais abrangentes. Contudo, já pode ser um sinal de alerta. Dificuldade para dormir, estar sempre ansioso, distanciamento social, alteração no humor e esquecimento frequente. Agora preste bastante atenção, se você se identificou com 2 ou mais sintomas, é bom seguir algumas orientações. Atividades físicas associadas a bons hábitos nesse sentido, trazem uma certa leveza para essa mesma rotina, além da liberação de serotonina, endorfina, ocitocina, que são hormônios liberados aí durante a atividade física, que trazem a sensação de prazer e de bem-estar. Então, atividades físicas, outras terapias também alternativas, como a meditação, yoga, outras práticas, na verdade, né, que também são consideradas como fundamentais durante esse processo, para que a pessoa ela tenha consciência da situação em si, ela mantenha hábitos saudáveis, o que vai influenciar positivamente durante esse processo aí. Todos nós estamos cansados, nervosos e preocupados, mas já existem provas de que somos capazes de resistir. Embora algumas pessoas sejam naturalmente resilientes, ainda assim dá para treinar essa habilidade e sermos seres humanos melhores. Pois é, então fica aí a dica, né, do Clenderson Xavier. As dicas, na verdade, foram várias para você ter uma saúde mental melhor. A gente não tem que só cuidar da saúde do corpo, mas também da saúde mental. Aliás, é a mente que comanda o nosso corpo.